Caros alunos do curso Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula extra que está procurando desmistificar o uso da calculadora HP12C e tentando facilitar a vida de vocês na disciplina Noções de Gestão Financeira. Eu sou o professor Sidney Silvério e a partir de agora nós vamos adentrar nos cálculos relacionados à capitalização simples, depois capitalização composta e desconto composto. Então, são os três tópicos que eu estarei abordando nessa segunda aula. Eu gostaria de começar, demonstrando para vocês que as teclas da HP12C, da capitalização, do desconto e da série de pagamentos, basicamente estão todas na primeira fileira de teclas. Então, nós temos o N na função branca, nós temos o I, o PV, que é o valor de capital ou valor presente, PMT, que significa prestações ou parcelas, o FV, montante ou valor futuro, e o CHS, em razão da anotação de fluxo de caixa. Então, basicamente, todos os cálculos relacionados à capitalização, desconto, rendas e anuidades, nós usamos essas teclas. Aí você tem na função amarela o amorte, de amortização de empréstimos e financiamentos, quando você usa a tabela Price ou sistema de amortização francês, ou ainda conhecido como SPC, sistemas de prestações constantes. O INT é o valor de juros na capitalização simples, o NPV é o valor presente líquido na orçamentação de capital ou análise produtiva de viabilidade econômico-financeira de projetos. O RND é arredondamento e o IRR, taxa interna de retorno. Então percebam tudo isso que eu estou falando para vocês. Há uma legenda para que você possa consultar a qualquer momento. Ainda relacionado à análise de investimentos, nós vamos usar essas três teclas. Então, o CF0, que é o investimento inicial, CFJ, que é o fluxo de caixa a partir do primeiro período, e NJ, quando você tem, por exemplo, estou analisando o fluxo de caixa de 10 anos e o lucro durante 10 anos foi o mesmo valor. Então, você vai fazer uma entrada de dados, um input, e depois dizer para HP repetir esse processo com essa teclinha, o NJ. Então, feita essa contextualização, nós vamos avançar para alguns exemplos. Então, capital, na capitalização, é a quantia de dinheiro que nós dispomos para fazer uma poupança programada, por exemplo, aplicar na renda fixa, ou é um dinheiro que eu emprestei. Então, é o capital emprestado também, via crédito consignado, CDC ou qualquer outra modalidade. O montante é o valor futuro, na capitalização, é o capital somado de juros durante um determinado período de tempo. Então, a unidade de tempo nós podemos trabalhar com dia, mês, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre, ano e etc. E taxa de juros é a relação que nós temos da incidência de uma taxa sobre o capital ao longo do tempo. Então, essa taxa ela pode ser expressa em porcentagem ou uma taxa unitária, que é percentual dividido por 100. Fluxo de caixa, que nós temos exatamente aquilo que eu estava dizendo para vocês. Olha, a HP foi construída com a notação de fluxo de caixa. Então você tem uma linha horizontal, que é a linha do tempo. Então eu tenho aqui, ó, o período zero, que é hoje. Então vamos imaginar que hoje nós investimos 30 mil reais. Tiramos o dinheiro de algum lugar, por isso que ele está com o sinal negativo, menos 30 mil. Aí investimos num projeto que no primeiro ano ele já nos concedeu 8 mil reais de lucro. No segundo ano, 10 mil, no terceiro ano, 9 mil e no quarto ano, 10 mil. Então, nós temos aqui o nosso fluxo de caixa. O que seria esse menos 30 mil?
exatamente o CF0 da HP12C ou investimento inicial. O 8.000, 10.000, 9.000 e 11.000 são os nossos CFJs. Então, fluxo de caixa no período 1, fluxo de caixa no período 2, fluxo de caixa no período 3 e fluxo de caixa no período 4. Então, acima da linha horizontal, nós temos valores positivos e abaixo da linha horizontal, nós temos valores negativos. Isso é a notação de fluxo de caixa. Essa é a configuração da nossa HP12C. Então, avançando, nós vamos entrar no cálculo de capitalização simples. Então, a fórmula padrão é o montante igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o período. Na HP12C, aí ficam essas dicas. É indiferente a ordem da entrada de dados. Então, você pode colocar capital, taxa e prazo, ou prazo, taxa e capital, ou taxa, capital e prazo. Então, a ordem da entrada de dados é indiferente. A única coisa que não pode mudar é a variável que você procura ser a última tecla a ser pressionada. Para juros simples, a HP ela tem uma certa restrição de cálculo. Então, você tem que se atentar a isso aqui, ó. O prazo ele precisa estar na base diária e a taxa na base anual. Não há como obter o juro exato sem antes calcular o juro comercial. É quando a gente está olhando aí para o calendário civil e para o calendário comercial. Mas isso que eu acabei colocando aí na cor vermelha é de fato o mais importante quando nós estamos calculando juros simples com HP. Então, o roteiro para o cálculo dos juros simples. Então, nós vamos converter o prazo em dias e armazenar as informações na tecla N de período. Nós vamos converter a taxa ao ano e vamos armazenar essa informação na tecla I, que é a taxa. Aí nós vamos digitar o valor do capital, colocar o CHS para ficar com o sinal negativo e finalmente pressionar a função amarela F e o int para achar o valor do juro comercial. E se necessário for achar o montante, na sequência nós pressionamos o mais. Então esse roteiro é uma receita de bolo. Então toda hora que você precisar fazer um cálculo de juros simples, é só vir aqui e olhar esse roteirinho, um roteiro de bolso. Então o exercício que nós vamos resolver, ele diz que determine o valor do juro e do montante correspondente ao empréstimo de 10.000 pelo prazo de 7 meses, sabendo-se que a taxa de juro cobrada é de 4,5% ao mês. Então vamos lá para a nossa HP12C. Então, lançando o capital, 10.000 CHS PV. Eu vou colocar duas casas decimais, F2. Aí diz aqui que são 7 meses, então eu vou transformar isso em dias do calendário comercial. Então, 7, Enter, 30 vezes, 210 dias, vou armazenar em N, que é o período, a taxa 4,5 ao mês. Então, 4,5 Enter, o ano tem 12 meses, 12 vezes, e armazeno em I. Agora eu vou achar o valor dos juros na capitalização simples. Vamos lá, ó. F, int. R$ 3.150 é o valor dos juros. Pressionando mais, eu tenho um montante, R$ 13.150. Voltando para o slide, é exatamente o valor que nós acabamos de calcular. Então, o valor dos juros, R$ 3.150 e o montante, o valor futuro, R$ 13.150. Capitalização composta. A única coisa que muda é que nós saímos de uma progressão aritmética, porque lá no simples é a taxa vezes o período, e aqui no composto é a taxa elevado ao período. Então essa é a grande diferença da capitalização simples para a composta. Então na capitalização simples, se eu tivesse, por exemplo, R$ 1.000 emprestado a 10% ao mês, durante 12 meses,
sempre o valor dos juros seria R$ 100. Então, 10% em cima do capital emprestado. Na capitalização composta, nós temos capitalização de juros, ou anatocismo, ou juros capitalizados. Então, na capitalização composta, no primeiro mês seria R$ 100 os juros, mas a partir do segundo mês eu somaria 1.000 a 100, então teria 1.100, aí 10% sobre 1.100. E sucessivamente até completarmos os 12 períodos. Se na capitalização simples a taxa precisa estar ao ano e o período em dias, na capitalização composta a regra é a seguinte: o prazo e a taxa necessitam estar na mesma unidade temporal, dia a dia, mês mês, semestre semestre, ano ano. E como nós trabalhamos com fluxo de caixa, eu já mencionei, mas volto a repetir. Estou com capital e montante para achar taxa, para achar a taxa de juros. Eu vou jogar o CHS para que o capital, o PV, esteja com o sinal negativo, porque os dois positivos, a HP ela vai retornar essa mensagem de erro de número 5. Em relação à capitalização composta, uma outra informação é quando nós trabalhamos com a convenção linear e a exponencial. Na convenção linear, o Czinho da capitalização composta está desligado e na notação exponencial, o Czinho ele está ligado. Então eu vou mostrar na HP que fica melhor. Então limpei registradores. Ó, STO e EX, percebam, ativou o flag. Então, qualquer cálculo que eu faça aqui, então, por exemplo, R$ 100 sem CHS-PV durante 11 meses e meio. Então, 11,5N a uma taxa de 10%, 10I. Quero saber qual que é o montante. Então, o montante deu aí, ó, R$ 299,24 com o flag ativado. Eu vou desativar o flag, né, o Czinho da capitalização. Então, F, CLX, STO e EX. O flag desativou. Então, mesma situação, sem CHS PV, 10I, 11 meses e meio, 11,5N, FV. Então deu R$ 299,58. Com o flag ativado foi R$ 299,24. Por que essa diferença? Então, 299,24 menos. Então, 299,58 Enter, 299,24 menos. Essa diferença de 34 centavos é porque na capitalização composta, se o STOEX ativou o Czinho, a HP ela vai pegar períodos inteiros e períodos fracionados e calcular como juro composto. Se eu desativar, então STOEX com o C desativado, a HP vai pegar os períodos inteiros, no caso do exemplo 11 meses, e calcular no juro composto, e 15 dias no juro simples e somar os dois valores. Então essa é a diferença entre a notação linear e a notação exponencial. Avançando, nós vamos realizar agora esses exercícios da capitalização composta e do desconto composto, que é o que nós programamos para essa segunda aula. Então vamos lá para o nosso HP 12C. O primeiro exercício, ele pede para determinar a taxa anual de um capital de 5.000. Então 5.000 CHS PV, montante 9.500 FV, durante 6 anos, 6N, qual que é a taxa? 11,29% ao ano.
Agora eu quero achar o prazo da seguinte situação. Limpei registradores. O capital 12.000, 12.000 CHS-PV. Montante 18.000 FV. Taxa 4I, 4% ao mês. E eu quero saber o prazo. Então pressiono ali o N. 11 meses. Aí a terceira situação pede para calcular o montante. Limpei registradores. Então o montante aqui é 5.000. O capital, 5.000 CHS PV. Prazo 24 meses, 24N. Taxa 2% ao mês, 2I. Pressiono o FV. Então, capital de 5.000 durante 24 meses a uma taxa de 2% ao mês vai construir ao longo do tempo um montante de R$ 8.042,19. Então, nós conseguimos achar capital, achar montante, taxa e o período com uma facilidade muito grande por meio do HP 12C. O desconto racional composto, nós conseguimos também calcular na HP, só lembrando que no desconto, o FV é o valor do título no vencimento. Então, você pegou um cheque hoje que está pré-datado para 90 dias. Então, daqui 90 dias você vai no banco, se tiver fundos, você resgata esse cheque de R$ 1.000 no valor de R$ 1.000. Mas vamos imaginar que você precisou de dinheiro hoje, você procurou uma factoring para fazer o desconto. Então, o cheque daqui 90 dias ele vale R$ 1.000. Se você descontar hoje, a factoring ou o banco ou a financeira vai aplicar uma taxa de desconto e o valor líquido que você vai receber é um valor menor. Então, o valor líquido é PV e o valor do título no vencimento é FV. Então, no exemplo que nós temos aqui, calcule o valor atual e do desconto racional de uma nota promissória de 50.000, com vencimento em 9 meses, a uma taxa de 2% ao mês. Como que nós fazemos? Então, entrando com o valor do título. Então, 50.000 CHS FV, que é o valor da promissória daqui 9 meses, né? 3 vezes 9, 270 dias. A taxa 2%, então 2I. E a gente está resgatando esse título 9 meses antes do vencimento. Então 9N. Qual é o valor líquido? R$ 41.837,76. Qual é o desconto que foi aplicado e é o valor que ficou com o banco? Então eu dou um Enter, 50.000 menos. Então o valor do desconto foi R$ 8.162,24. Então a ideia do desconto racional composto é você usar praticamente as mesmas teclas da capitalização composta, com esse detalhe. O FV passa a ser o valor do título no vencimento dele e o PV é o valor líquido aplicado o desconto. Então, fazendo mais uma, vamos imaginar que você pegou um cheque pré-datado de 3.000. Então, 3.000 CHS FV. Ele vale 3.000 daqui 3 meses, mas hoje você precisou trocar. Foi no banco e o banco te cobrou uma taxa de 4,5I. Então, 3 meses antes do vencimento, 3N. Quanto que você recebeu? R$ 2.628,89. Qual foi o valor do desconto? Então, Enter, 3.000 menos. Então, ficou com o banco R$ 371,11. Então, dessa forma, nós chegamos ao término da nossa segunda aula, em que trabalhamos, né, vocês podem confirmar aí os gabaritos, capitalização simples composta e desconto racional composto. E na próxima aula, no próximo encontro, nós vamos trabalhar, estudar rendas e anuidades, também conhecido como séries de pagamento uniforme, antecipada e pós-antecipada, e o sistema de amortização francês, também conhecido como sistema de prestações constantes ou tabela Price. Bons estudos, vida longa e próspera a todos. Até o próximo encontro.